Olá pessoal, aqui é seu amigo, o professor Gustavo Persichini, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nesse webinário aqui, nós vamos abordar assuntos relacionados aos impactos da pandemia de coronavírus sobre o cenário da educação, principalmente naquilo que se refere à introdução do ensino à distância como forma de lidar com a substituição temporária das aulas presenciais em toda a rede de ensino no país, em razão das medidas que foram tomadas em torno do isolamento social. Nós vamos analisar esse cenário em razão de uma matriz contendo 3 componentes e também 3 momentos distintos. Cada edição vai abordar um tema específico. Nós vamos ver isso em 3 edições diferentes, uma por semana. A partir desse webinário aqui, nós vamos ver o seguinte: são 3 componentes que nós vamos analisar que dizem respeito à legislação em torno do ensino à distância, que é o tema dessa primeira edição, os métodos de aprendizagem e também os direitos dos educadores e dos alunos. Então, será uma sequência de temas, porém dentro de um mesmo contexto. Já em relação aos momentos, nós vamos analisar como era antes da pandemia, como está sendo durante e como pode ser depois que ela terminar, ou então no limite, como que pode ser depois que ela for mitigada de alguma forma e tiver os seus efeitos minimamente reduzidos. Durante a análise aqui, nós vamos falar e também utilizar como pano de fundo, como forma de contextualização, o papel da escola, o papel dos educadores e também o papel dos alunos dentro dessa matriz com esses 3 componentes e esses 3 momentos. Tudo que nós vamos ver aqui neste webinário, né, tem como objetivo jogar luz sobre como pode ser o futuro da educação pós-Covid, em especial o enfoque que esse futuro deve ser construído agora e não depois que a pandemia chegar ao fim. O título desse webinário já indica algo em torno dessa perspectiva. O futuro da educação pós-Covid é agora. Então, para a produção desse webinário, vão ser utilizados dados de uma pesquisa enviada aí para cerca de 30 mil professores e professoras que participaram da capacitação para a criação de cursos em EAD e também do treinamento Como Criar um Curso em EAD. Os 2 cursos foram ministrados durante os 3 primeiros meses aí após o início da restrição às aulas presenciais em todo o país e tiveram acesso gratuito a um conteúdo elaborado para auxiliar na produção de videoaulas durante o período de isolamento social. Aquelas pessoas que participarem deste webinário aqui, que quiserem acessar o curso, seja para participar pela primeira vez ou então rever o conteúdo que já foi disponibilizado, podem clicar no link que vai ser colocado aqui nas descrições desse vídeo para fazer a sua inscrição gratuita lá no portal de EAD através da página do curso. Nessa primeira parte aqui do webinário, foram utilizadas informações que foram extraídas da legislação que regulamenta a matéria referente ao ensino à distância no país, mas de maneira especial a legislação federal, principalmente as portarias publicadas pelo MEC, mas foram utilizados também outros normativos e normas técnicas, notas técnicas publicadas pelo Conselho Nacional de Educação e também legislações específicas que tratam deste assunto. Bom, então vamos lá. Como eu disse antes, nós vamos abordar 3 componentes. O primeiro é a legislação que vai ser tratada nessa edição. O segundo são os métodos de ensino. E o terceiro são os direitos dos educadores e dos alunos. A primeira edição aqui desse webinário vai abordar a legislação em torno do ensino à distância, antes, durante e o que pode vir a ser no futuro, que é o nosso foco aqui enquanto ponto de chegada. Então, nós estamos falando de um cenário prospectivo, mas também de um cenário com um resgate histórico. Durante a apresentação, eu vou alternar em alguns momentos a tela aqui e vou projetar alguns slides e também alguns infográficos com uma linha do tempo, dando destaque para a legislação em específico e também para os principais aspectos que importam para a nossa análise aqui. Obviamente que existem outras fontes na legislação
que poderiam ser analisadas, mas nós estamos abordando aqui aquelas que traduzem de maneira mais imediata o contexto que nós queremos explorar. A primeira legislação que nós vamos ver aqui é o Decreto 9057 de 2017, que regulamenta o artigo 80 da Lei 9394 de 1996, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela disciplina toda a matéria em torno da educação no país, seja ela presencial ou então à distância, com as modificações que ela teve aí ao longo dos anos. O artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1996, diz que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação do ensino à distância. Então, o Decreto 9057 de 2017, 11 anos depois, vem e regulamenta o artigo 80 da Lei de 96 e estabelece que vai ser estabelecido o ensino à distância, como que vai ser feito isso. A primeira coisa que o decreto faz, já no artigo 1º, é estabelecer uma definição para o que é ensino à distância. Então ele conceitua o que é ensino à distância para fins da legislação. Eu vou ler aqui no decreto e sempre que necessário eu vou projetar na tela para que vocês possam acompanhar também. Ele fala mais ou menos assim: considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outras coisas, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Essa é a definição dada pelo decreto de 2017. De forma resumida, ele fala que educação à distância é aquela que se faz de maneira não presencial. Como praticamente todas as pessoas que estudam ou ministram aulas estão atuando na modalidade EAD, essa definição bate com o que todos nós estamos vivenciando nesse momento e nos atende para fins de contextualização do nosso tema aqui. Depois, logo em seguida, na parte que vai do artigo 2º ao artigo 5º, o decreto fala sobre quem pode ofertar o ensino à distância. E nesse caso, ele fala tanto da educação básica quanto da educação superior. Isso no artigo 2º. Fala também sobre a necessidade de observar a legislação e as normas expedidas pelo MEC. Isso aí já no artigo 3º. E no artigo 4º, ele fala sobre a realização de atividades presenciais como tutorias, avaliações, estágios, práticas profissionais e de laboratório e de defesas de trabalho que estiverem previstas nos projetos pedagógicos da instituição de ensino e também do curso. Ele fala ainda que estas atividades presenciais deverão ser realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de educação à distância ou então em ambiente profissional, conforme as diretrizes curriculares nacionais. Esse, inclusive, é um dos pontos que foram imediatamente impactados aí após o período de isolamento social, porque mesmo os cursos à distância, esse ponto teve que passar por adaptações. Afinal de contas, não tinha como realizar as atividades presenciais, nem as aulas presenciais, nem as atividades complementares aos cursos à distância. Já o artigo 5º desse decreto fala sobre a instalação dos chamados polos de educação à distância. Ele fala que o polo de educação à distância é a unidade descentralizada da instituição de educação superior, no país ou no exterior, para o desenvolvimento das atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na modalidade à distância. Esse artigo tem ainda 2 parágrafos que foram introduzidos por outro decreto, que é o 9235, também de 2017, que define como deverá ser a infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos dos cursos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e também sobre as vedações à oferta de cursos superiores presenciais
em instalações de polo de educação à distância e a oferta de cursos de educação à distância em locais que não estejam previstos na legislação. De forma prática, isso significa que, quando a unidade é um polo de ensino à distância, ele não pode ofertar cursos de nível superior que sejam presenciais. O polo é a unidade de suporte e não principal. Então veja bem, nessa primeira parte, que vai do artigo 1º até o artigo 5º, o decreto fala sobre o que é a definição de ensino à distância, em que circunstâncias ele pode ser aplicado, tanto na educação básica quanto na educação superior, fala que deverão ser observadas as normas expedidas pelo MEC, depois ele fala sobre as atividades presenciais que devem complementar o ensino à distância e também sobre os polos de educação à distância, que é a base física para ser utilizada para quem participa do ensino à distância. Desse ponto em diante, embora o decreto tenha 25 artigos no total, o que importa para o nosso contexto aqui são apenas mais 2 assuntos principais. O primeiro é tratado nos artigos 6º e 7º e fala sobre o credenciamento das instituições sobre o ensino superior, sobretudo, e para a oferta de cursos à distância. De maneira resumida, ele fala que essas instituições devem passar por um processo de credenciamento. O motivo da gente estar analisando esse ponto aqui, mesmo que as instituições que, para aquelas instituições que não tenham sido credenciadas anteriormente, elas tiveram que se adaptar para ofertar os cursos à distância durante esse período de isolamento social. O segundo ponto é tratado nos artigos 8º, 9º e também no artigo 10 do Decreto 9057 de 2017. De maneira resumida, esses artigos falam sobre a oferta de cursos à distância na educação básica, o que engloba o ensino fundamental, o ensino médio, a educação profissional técnica de nível médio, a educação de jovens e adultos e a educação especial. E falam ainda tanto das restrições cabíveis a cada caso, quanto também da autonomia de cada ente federativo, estados, municípios e o Distrito Federal, para autorizar os cursos e o funcionamento das instituições de ensino que adotem o ensino à distância para a educação básica. No caso específico do ensino fundamental e do ensino médio também, tratados lá no artigo 8º, a gente tem que destacar 2 pontos que são muito importantes e que são os seguintes. O primeiro é que a oferta de cursos à distância no ensino fundamental deve seguir os termos do parágrafo 4º do artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E o que é que fala esse parágrafo 4º da LDB? Ele começa assim, parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial. Então a primeira parte desse parágrafo define que obrigatoriamente o ensino fundamental vai ser ofertado na modalidade presencial. Mas ele não termina só com essa redação. E depois, o parágrafo 4º continua dizendo o seguinte: sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Eu vou repetir o parágrafo 4º inteiro, sem interrupção, para a gente observar bem a redação. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, esse é um ponto muito importante quando ele é aplicado à situação atual, ou seja, durante o isolamento social em que as aulas presenciais estão suspensas, vamos dizer assim. Como há uma previsão legal na LDB e a situação é declaradamente emergencial, e não custa lembrar que nós estamos no meio de uma pandemia mundial em razão do coronavírus, então foi necessário estabelecer regras para atender a essa emergência. No caso do ensino fundamental, em que a legislação claramente estabelece a sua realização de forma presencial, abrindo as hipóteses de ensino à distância apenas como complemento ou então em situações emergenciais, o primeiro impacto foi a adoção do ensino à distância, até mesmo para o ensino fundamental, em razão dessa situação emergencial, ou seja, ou era realizada alguma
capacitação à distância ou não era realizada de forma alguma. O outro ponto que eu quero destacar aqui é que não foi tocado até então em praticamente em nenhuma situação pré-Covid, a de que o ensino à distância pode ser utilizado como complementação do ensino presencial. A situação emergencial, como tudo na vida, né, gente, um dia vai passar. Mas e aí? Depois vai voltar totalmente para a situação original? O ensino vai voltar a ser praticamente 100% presencial novamente? Essa é uma aposta que eu particularmente não faria. Mas vamos ver também o que a legislação diz para o caso do ensino médio, que é o segundo ponto que eu queria destacar aqui. O decreto que nós estamos analisando, o 9057 de 2017, lá no artigo 8º, inciso 2, ele diz o seguinte: a primeira parte, que é o caput do artigo 8º, a gente já viu antes, e diz assim: compete às autoridades dos sistemas de ensino, estaduais, municipais e distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento das instituições de educação na modalidade à distância, nos seguintes níveis e modalidades. Aí fala dos diversos níveis existentes, aí sim vem o inciso segundo, que diz assim: inciso 2. O ensino médio se dará nos termos do parágrafo 11 do artigo 36 da Lei 9394 de 1996. Nós já vimos que essa é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então o decreto fala que o ensino à distância, para o ensino médio, se dará nos termos desse parágrafo 11 do artigo 36 da LDB, que diz assim: para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências, e essa parte que vem agora é a parte que nos importa aqui para o nosso contexto, poderão firmar convênio com instituições de educação à distância, e depois esse parágrafo detalha como que se dará a execução dessa parte. Ou seja, há também uma previsão de realização do ensino à distância no ensino médio, mas novamente como função complementar e não principal. Só para deixar mais claro ainda, o artigo 9º é o que define, por exemplo, como será dada a oferta de ensino fundamental na modalidade à distância em situações emergenciais, ou seja, só pode ser em situação emergencial e sob essas circunstâncias. O artigo 9º diz assim: a oferta do ensino fundamental na modalidade à distância, em situações emergenciais, previstas no parágrafo 4º do artigo 32 da LDB, se refere a pessoas que 1. Estejam impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial. 2. Se encontrem no exterior por qualquer motivo. 3. Vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar presencial. 4. Sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as missões localizadas em regiões de fronteira. Ou 5. Estejam em situação de privação de liberdade. Na minha interpretação, e que é uma interpretação extensiva, até porque não tem nenhum inciso que diga literalmente que pessoas que estejam em situação de pandemia mundial causada pelo coronavírus, que é uma situação totalmente imprevista, o inciso que justificaria a adoção da situação emergencial para a oferta do ensino à distância para o ensino fundamental é o inciso 1. Estejam impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial. É uma interpretação extensiva, ou seja, vai além do que diz a letra da lei. A situação ser emergencial é o que dá origem à possibilidade de substituição das aulas presenciais pelo ensino à distância. Mas é necessário ter um complemento que deve estar disciplinado em alguns dos incisos desse artigo 9º que a gente viu. E o inciso que mais se aproxima dessa ação complementar à situação emergencial é o inciso 1. Estejam impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial.
Então vamos fazer um resumo bem rápido sobre o que a gente viu até agora em relação à questão da legislação, que é o nosso primeiro componente da matriz em relação ao primeiro momento, que é o momento antes da pandemia. A educação à distância estava prevista e regulamentada em casos específicos, para níveis específicos, de acordo com as suas peculiaridades e com as vedações aí em determinados casos. E essas vedações se aplicavam sobretudo no ensino fundamental. O EAD poderia ser aplicado de maneira complementar ao ensino médio, também sob determinadas circunstâncias, e no caso do ensino superior, ele poderia substituir boa parte das atividades, ficando a parte complementar para ser aplicada de maneira presencial nos polos de educação à distância. Como nós sabemos, com a pandemia tudo mudou. Então, a partir de agora, nós vamos analisar como ficou a situação referente à legislação durante a pandemia. E veja que nós ainda estamos neste momento. O que significa que tudo que nós falarmos aqui ainda está em constante modificação à medida em que o cenário muda. No dia 17 de março, o MEC produz a portaria número 343, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas por meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus Covid-19. Essa foi a primeira medida adotada em função da interrupção das aulas presenciais e o efetivo início do isolamento social no tocante às escolas. O artigo 1º dessa portaria dizia que o objetivo dela era autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de educação superior integrante do Sistema Federal de Ensino. O primeiro ponto importante aqui é entender que a portaria se aplicava às instituições de educação superior do Sistema Federal de Ensino. Mas tem uma coisa que nós não podemos desconsiderar, que passa a ser, de algum modo, uma referência para a aplicação de medidas em todo o sistema de educação aqui do país. A questão da educação à distância, e eu destaquei muito isso nos cursos sobre a produção de cursos em EAD que eu ministrei nesse período, sempre foi negligenciada de alguma forma, seja pela legislação ou então pelas instituições e até mesmo por muitas pessoas que acreditavam que nunca iriam precisar se envolver com essa modalidade de ensino. Até que, de repente, chega uma pandemia e tudo muda. Voltando à questão da portaria 343 especificamente, ela definiu o período da autorização para substituição das aulas presenciais por aulas à distância e colocou ali no parágrafo 1º da portaria um prazo de até 30 dias, prorrogáveis a depender da orientação do Ministério da Saúde e também dos órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital. Isso contado a partir da data da publicação, que foi em 17 de março, como a gente já falou, e lá no parágrafo 2º ela diz que será de responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que poderão ser substituídas, a disponibilização de ferramentas aos alunos que permitam o acompanhamento dos conteúdos ofertados, bem como a realização das avaliações durante o período de autorização de que trata o caput. Então veja bem, foi dada uma autorização sem praticamente nenhum tipo de orientação. Aparentemente, pode dar a impressão de que era para preservar a autonomia das instituições de ensino, mas demonstra certamente um total despreparo para lidar com a situação. Nenhuma orientação, nenhuma capacitação, nenhum tipo de planejamento, nada, literalmente nada, a não ser a autorização para que as aulas presenciais pudessem ser substituídas pela educação à distância e só. Tem outros 2 parágrafos que falavam sobre a vedação da aplicação dessa autorização aos cursos de medicina,
e também as práticas profissionais de estágio e de laboratórios dos demais cursos, isso lá no parágrafo 3º, e também o parágrafo 4º, que fala que as instituições que optarem pela substituição de aulas deverão comunicar ao Ministério da Educação essa providência no período de até 15 dias, no caso, contados a partir de 17 de março, como nós já falamos aqui. Depois, no artigo 2º dessa portaria, ela diz que, alternativamente à autorização de que trata o artigo 1º, ou seja, substituir as aulas presenciais por aulas à distância, as instituições de educação superior poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo. Na prática, isso significava que as instituições que não adotassem o ensino à distância poderiam suspender as aulas nesse período. Novamente, um indicativo claro de que não tinha nenhuma programação, ou seja, ou faça do jeito que bem entender, ou então não faça nada e está tudo ok. Um despreparo total e absoluto. Durante o acompanhamento dos cursos, sobre a produção de cursos à distância que eu ministrei nesse período, ficou muito evidente que tanto a grande maioria das escolas, como também os professores e professoras, ficaram praticamente jogados à própria sorte. E olha que nós não estamos nem falando dos alunos ainda, que nesse caso tiveram que ficar em casa, muitas vezes sem nenhum tipo de acompanhamento. Se não fosse o empenho pessoal de muitos professores e professoras que buscaram uma qualificação por conta própria, a situação certamente teria sido muito pior. E eu acho que cabe ressaltar também que aqueles que foram em busca de qualificação, mesmo sem o apoio necessário, são protagonistas de uma história que ainda vai ser contada. Eu tenho uma admiração enorme por essas pessoas, sejam as que participaram dos cursos que eu ministrei, ou então aquelas que buscaram outros tipos de capacitação. Parabéns a todos e a todas. Voltando aqui à portaria 343, que regulamentou a substituição das aulas presenciais pelo ensino à distância durante o período emergencial, o parágrafo 1º desse artigo 2º falava que as atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas para fins de cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas na legislação em vigor. E o artigo 2º dizia que as instituições poderão ainda alterar o calendário de férias desde que elas cumpram os dias letivos e as horas-aulas estabelecidas na legislação em vigor. Em suma, essa foi a portaria 343 de 17 de março de 2020. Em 19 de março, 2 dias depois, foi editada outra portaria, a portaria 345, que na prática alterou apenas um ponto em específico sobre a possibilidade de substituição das aulas presenciais dos cursos de medicina, vedadas lá na portaria 343, autorizando a substituição por aulas à distância, aplicando apenas as disciplinas teórico-cognitivas do 1º ao 4º ano do curso. Portanto, uma mudança muito específica e que pouco alterou a portaria anterior. No dia 12 de maio, uma nova portaria publicada pelo MEC, que é a portaria 473, com apenas 2 artigos. No artigo 1º ela dizia: fica prorrogado por mais 30 dias o prazo previsto no parágrafo 1º da portaria 343, ou seja, dilatou o prazo por mais 30 dias. E o artigo 2º que dizia que a portaria entra em vigor no dia 15 de maio de 2020. Portanto, 15 de maio a 15 de junho, as medidas de substituição de aulas presenciais por aulas à distância poderiam ser aplicadas. Então, depois disso, passado o prazo de vigência da portaria 473, que ia até 15 de junho, é publicada aí a portaria 544 de 16 de junho, e ela dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e revoga a portaria 343, a 345 e a 473, todas elas aí entre março e maio. Hoje, a portaria 544 é a portaria que está vigente sobre esse assunto,
até que seja eventualmente substituída por outra. Vale dizer que o próprio Ministério da Educação, que é o órgão que publica essas portarias, trocou aí o ministro recentemente. Então, é possível que novas mudanças impliquem também em modificações em relação à legislação que regula esse assunto. Nós temos que acompanhar tudo isso ainda. E o que essa portaria, a portaria 544, traz? Em essência, ela traz praticamente tudo que as outras portarias, a 343, a 345 e a 473, já traziam, modificando o prazo de duração aí da situação excepcional, ou seja, ampliando a possibilidade de substituição das aulas presenciais pela educação à distância, estendendo o prazo até 31 de dezembro de 2020. É muito importante ressaltar que essas portarias regulam as instituições de ensino superior integrantes do Sistema Federal de Ensino, mas, da mesma forma que foi falado anteriormente, é um parâmetro importante para o funcionamento aí de praticamente todo o sistema de ensino do país. Ela delimita a quem se aplica a medida e ainda estabelece que será de responsabilidade das instituições a definição aí dos componentes curriculares que serão substituídos, a disponibilização de recursos aos alunos que permitam o acompanhamento das atividades letivas que vão ser ofertadas e também a realização de avaliações durante o período dessa autorização. No artigo 2º, ela reforça que, alternativamente à autorização de que trata o artigo 1º, as instituições de educação superior poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo período. No parágrafo 1º desse artigo, ela traz que as atividades acadêmicas suspensas deverão ser integralmente repostas para fins de cumprimento da carga horária dos cursos conforme estabelecido na legislação em vigor. No parágrafo 2º, ela diz que as instituições poderão ainda alterar o calendário de férias desde que cumpra a carga horária dos cursos de acordo com o que é estabelecido na legislação em vigor. Lá no final, ela fala que ficam revogadas as portarias 343, a 345 e também a portaria MEC 473, todas essas aí que nós já citamos anteriormente. Ou seja, a partir de 16 de junho, todas as outras estão revogadas. Assim, nós já vimos como era a legislação acerca da possibilidade de substituição das aulas presenciais pela educação à distância antes da pandemia, analisando aí os pontos da LDB que tratam do ensino à distância, e também o decreto 9057, que regulamenta a parte da LDB que fala sobre o ensino à distância. Nós vimos também como ficou a legislação durante a pandemia, com a substituição das aulas presenciais por aulas à distância, ainda que a pandemia de coronavírus não tenha terminado. E aí nós vimos, e analisamos as portarias que foram publicadas para regulamentar esse assunto, em especial as portarias 343, 345 e 473 e agora, por último, a 544. Agora, para falar um pouco sobre um cenário prospectivo, vai ser necessário analisar os impactos observados até então pela adoção das ferramentas e também das metodologias de ensino à distância e trazer elementos que possam indicar como pode ser o futuro da educação pós-Covid. Mesmo que a pandemia não tenha terminado, não tem mais o que esperar. Não há mais espaço para novas surpresas, como as que nós observamos aí nesse período de substituição das aulas. Se muitas pessoas foram pegas de surpresa pela pandemia, ela agora já é certamente uma realidade. A gente pode até não saber sobre como vai ser o futuro da educação depois que a pandemia terminar, mas com toda certeza a construção desse futuro deve ser feita agora. O futuro da educação pós-Covid é agora. A descrição desse cenário reuniu informações em torno do que foi a evolução da legislação, que nós já analisamos aqui, mas vai levar também em consideração também a opinião dos professores e das professoras que participaram da pesquisa sobre como será o futuro da educação pós-Covid, enviada aí aproximadamente para esses 30 mil educadores que participaram da capacitação que eu ministrei sobre
produção de cursos em EAD, como eu já falei no início aqui desse webinário. A pesquisa aborda assuntos relacionados à legislação, aos métodos de ensino e aos direitos de professores e também de alunos. Nessa primeira edição aqui desse webinário, nós abordamos apenas os resultados relativos à parte da legislação, já que o nosso objetivo específico aqui nesse momento é esse. Nas próximas edições, nós vamos analisar os demais pontos que foram propostos. Se você quiser participar dessa pesquisa, basta você clicar no link que eu vou deixar nas descrições do vídeo aqui desse webinário. O fechamento dessa pesquisa está previsto aí para os próximos dias, já que é um formulário eletrônico e ainda dá tempo de você participar, desde que você acesse após a realização desse seminário, em poucos dias após a realização original. Como ele fica gravado aqui no canal, você pode assistir esse vídeo mais de uma semana após a exibição original, pode ser que a pesquisa já tenha sido finalizada. Assim, com essa pesquisa, vai ser possível evidenciar o que pensam os professores e também as professoras sobre como será o futuro da educação pós-Covid. A sua opinião é muito importante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das análises sobre a evolução da legislação em torno da educação à distância e que elas tenham sido realmente úteis para você. Obrigado por terem participado desse webinário e se você tiver gostado, deixe o seu like, deixe os seus comentários, compartilhe com as pessoas que você acha que gostariam de ter acesso a esse conteúdo e eu espero você para a próxima edição desse webinário. Um grande abraço do seu amigo professor Gustavo Persichini e até o nosso próximo vídeo.